aqui na parte de pesquisas, quando você clica aqui numa pesquisa, por exemplo, vou clicar nesse Custom Survey aqui, que tem 6 respostas, por exemplo. Então, quando eu clico nela, eu tenho aqui uma interface de um relatório de pesquisa, certo? Ela foi uma pesquisa de NPS, por exemplo, aqui ao lado. Então, eu tenho quantos detratores, passivos ou promotores. Aqui no intervalo de datas, eu vou colocar desde sempre. Tá? E olha aqui, ó, olha que legal. Isso aqui, claro, foi um teste que a gente fez. Aqui na análise, eu tenho alguns relatórios já pré-prontos. Tá? Não são os únicos relatórios, mas esses relatórios já são bem bacanas. Então, você pode definir o tempo, quantas pessoas visualizaram, taxa de conversão, envios, né? Ou seja, foi 100% de taxa de conversão. Se as pessoas viram a pesquisa, se as pessoas responderam, 100% de taxa de conversão. No caso, a gente fez essa pesquisa aqui, na época a gente fez a pergunta em inglês. Certo? Então, aqui está em inglês, se você botar em português, vai ficar em português. Então, aqui é a pergunta do NPS, né? O quanto você recomendaria, aí aqui é o nome da empresa, para um amigo ou familiar. Na verdade, acho que em português é amigo ou familiar. Em inglês é friend or colleague, algo assim. Aqui, nas respostas, a gente teve 3 detratores, a gente teve 2 promotores e 1 neutro. E é feito uma fórmula, tá? Um cálculo que não é complexo, mas depois, se você tiver curiosidade, pesquise como é que é esse cálculo. É basicamente a porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores, e ele vai te dar um NPS, que vai de menos 100 a 100. No caso, isso aqui foi ruim, ficou menos, nesse exemplo que a gente fez, ficou menos 17. Por isso que eu falo, se você usar a pergunta nativa do NPS, ele vai calcular. Se você usar outra pergunta, ele não vai reconhecer que isso aqui é o NPS. Tá? E isso aqui é ao longo do tempo. Como foi um teste feito em um dia só, ele não vai ter uma linha do tempo, mas aqui você pode ter uma linha do tempo, certo? Então, isso aqui é bem legal. Além disso, essa pesquisa aqui, ela só teve a pergunta do NPS. Se você tiver outras perguntas numa pesquisa customizada, também vai aparecer as outras aqui. Então, é bastante fácil, é bastante tranquilo você conseguir fazer essa medição aqui. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui e mostrar alguns outros exemplos. Então, se eu clicar aqui nesse João Pedro, por exemplo, vai abrir aqui uma aba do lado, tá? E aqui vai ser a pergunta. Ele respondeu como 1. Tá? Eu posso escrever uma resposta, né? Posso usar aqui um e-mail nosso e escrever uma resposta de volta para ele. Né? Podemos fazer um comentário interno sobre isso aqui, tá na aba de comentários. Aqui eu tenho as informações desse contato. Esse contato ele já existe dentro do HubSpot. E aqui são as informações que ele tem, certo? E aqui eu tenho as tags de resposta. Isso aqui, pessoal, isso aqui é relativamente novo na HubSpot. Isso aqui é muito bom. Tá? As tags de respostas, eu posso taguear as respostas. E eu posso usar essas respostas como gatilho de automação, por exemplo. Então, por exemplo, vamos supor que... Vou clicar aqui em gerência em tags, tá? Aqui não tem nenhuma. Vou clicar aqui em gerência em tags. E vocês já vão ver como é que a gente cria aqui. Ó. Aqui na pesquisa de feedback, né? Eu vou criar, né? Vou adicionar uma nova tag. Eu vou criar uma tag enviar para o time de gestão de crise, por exemplo. Criei uma tag. Legal. Enviar para o time de gestão de crise. É bem simples aqui na pesquisa de feedback, certo? Ele ainda não atualizou, vou ter que dar um F5 aqui. Deixa eu dar um F5 aqui nessa página. Perfeito, colocar desde sempre novamente. Entro na resposta do João Pedro. Ele é um detrator, vamos supor que ele falou muito mal da gente aqui. E aqui nas tags de resposta, eu vou enviar para o time de gestão de crise. Quando eu atualizo essas tags, eu posso utilizar essas tags principalmente para gerar automações. Eu posso automaticamente criar, por exemplo, um ticket para uma área específica de gestão de crise. Eu posso enviar um e-mail interno para um usuário, ou para uma área específica, para um gestor específico. Então, se você tiver um time que está avaliando as pesquisas, está lendo essas respostas, você pode criar tags e, por dentro do HubSpot, claro, os administradores, né, as pessoas que estão pensando no algoritmo do HubSpot, já podem enviar isso para as suas equipes internas. Então, isso aqui é muito bom. Tá, pessoal? Eu acho isso aqui sensacional, particularmente falando. Então, basicamente, aí aqui você também consegue verificar, né?
Pesquisa legal, vai enviar, não vai enviar, e assim por diante. Aqui você tem mais filtros, tá? Aqui embaixo. Então, você pode fazer as propriedades, né, que você tem aqui, de contato principalmente. Tá? Você pode fazer algumas combinações com outros objetos que possam ter aqui, certo? Mas você também pode fazer esse tipo de filtro. E você pode filtrar as respostas aqui também, né? Você pode escolher aqui, inclusive por tag. Pegar todo mundo que teve uma tag específica. Tá? Além disso, quando a gente for falar de relatório, vocês vão ver que os objetos de pesquisas, né, de feedbacks, também podem ser combinados com outros objetos e ter um relatório super robusto, até maior do que esse. Mas, no geral, esse relatório aqui, ele é bem legal. Tá? Ele serve para a grande maioria dos casos, mas pode ser combinado. O legal da pesquisa é você também saber uma pessoa que, por exemplo, respondeu um feedback 9 ou 10 de NPS, ela se torna um promotor. E aí o ciclo de vida dela pode automaticamente ser movido para promotor. Né? Esse é um exemplo também. Então, pessoal, as pesquisas são bem interessantes, tá? Dentro da HubSpot, elas funcionam muito bem, elas são, assim, ó, uma funcionalidade incrível dentro da ferramenta, conectada com os processos. Você pode combinar a resposta das pesquisas com as informações transacionais que as pessoas possuem, as informações também relacionais, as informações de comportamento dentro do site. Vocês podem fazer várias combinações que normalmente não é possível usando várias ferramentas integradas. Né? Então, dentro da HubSpot, utilizem bem, eu incentivo bastante vocês utilizarem aqui essas pesquisas, tá? É bem legal, vocês podem fazer a exportação, vocês podem editar, vocês podem fazer assim, tem muita coisa bacana. Inclusive, as pesquisas agora, elas estão recebendo já algumas atualizações, né? Então, quando você estiver utilizando o HubSpot, talvez tenha algumas coisas a mais aqui. Explore. A gente realmente não entrou em todos os detalhes, mas todas as partes importantes da pesquisa nós entramos, inclusive na parte de tags, que é uma das partes mais recentes que foram implementadas aqui nas pesquisas. Né? Enfim, você pode editar as colunas que você quer ver aqui, você pode ter várias respostas, você pode exportar para o Excel, pode ter integração com o seu banco de dados internos, enfim. O céu é o limite, assim dizendo. Tá bom, galera? Valeu, obrigado e até a próxima aula.